É um prazer, então, primeiro agradecer o pessoal aí que teve lembrança, né, do meu nome na área da psicologia. E a ideia é fazer um bate-papo, né, pessoal, sobre a atuação da psicologia, quais as possibilidades. Eu vou trazer um pouquinho, assim, de quais são as áreas da psicologia e depois falar da minha experiência como psicóloga, e vocês podem ir a todo momento perguntando, intervindo, tá? É um bate-papo mesmo. Então, começar me apresentando, né? Eu sou Flávia Albuquerque, eu sou do Rotary Santa Rosa, eu sou psicóloga, então, eu sou concursada na Fundação Municipal de Saúde, aqui em Santa Rosa, e eu também sou professora nos cursos de psicologia da CETREM, do curso de enfermagem da FEMA e nos cursos de técnico de farmácia e enfermagem da FEMA. E agora a gente está começando um pós, então, em saúde do trabalhador, também aqui na FEMA. Então, esse é brevemente como, né, eu estou trabalhando aqui em Santa Rosa. Eu vou compartilhar, então, com vocês uma apresentação. Vamos ver se... Está aparecendo? Sim. Sim. Tá. Então, qual é a atuação e as possibilidades de inserção da psicologia? Essa é um pouco do desafio, assim, do que falar nesta tarde com vocês. Primeiro eu vou passar esse videozinho bem rapidinho. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o que é psicologia. Entender o comportamento humano é fácil. Ai, desculpa. Entender o comportamento humano nunca foi uma tarefa fácil. Vivemos hoje em uma era de grandes transformações. Fobias, estresse, anorexia, depressão, exclusão social e discriminação. E a psicologia é a ciência que procura compreender os fenômenos psíquicos e o comportamento humano. O psicólogo ouve com cuidado tudo que o outro tem a dizer, observa seu jeito e o ajuda a integrar sua história, contribuindo para seu crescimento pessoal. Ele pode atuar em escolas, empresas com RH, órgãos públicos como penitenciárias, creches e abrigos ou em clínicas especializadas. Hoje, o psicólogo é profissional indispensável na garantia do respeito aos direitos humanos e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, vamos em frente. Como é que eu passo aqui? Então, a psicologia é a ciência que estuda a mente humana, né? Então, hoje já se tem a psicologia como uma ciência, né? A psicologia, então, ela veio lá da sociologia, da filosofia, né? E antigamente ela era vista como um fazer não científico, né? Hoje, então, é sim uma ciência, né? Que antigamente então, era chamada de ciência da alma, devido à sua origem, né, na palavra grega, psique e logos, mas hoje, então, é uma ciência, né, da saúde ou das relações humanas, né? Então, aqui tem um pouquinho, assim, das linhas teóricas da psicologia. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ah, é a base psicanalítica, é humanista, é cognitivo-comportamental, psicodrama. Então, isso daqui é um pouco de por onde a psicologia transita, né? As bases teóricas, então, para quem for estudar psicologia. E, claro, a psicanálise é o início aí da psicologia, mas todas elas, então, hoje têm uma função primordial dentro da atuação do psicólogo. Então, a psicologia, ela abarca muitas coisas, né? A questão da humanidade, do tratamento humanizado, da questão do social, do comportamental, ela está no SUS, no SUAS, no CRES,
na escola, dentro do hospital, no judiciário, na orientação profissional. Então, é uma gama de situações que o psicólogo pode, então, estar atuando. E aí eu trouxe, assim, algumas delas para a gente olhar. A psicologia clínica, que é basicamente o que a gente conhece, né? Que é a psicoterapia, né? Que aí ela pode ser de várias ordens, mas basicamente, então, ela é clínica. O que que ela faz? Então, ela faz avaliação, diagnóstico, tratamento e reabilitação, né? Então, a avaliação pode ser através dos testes psicológicos. Alguns de vocês talvez já tenham feito, né? Tem os testes de orientação psicológica, tem os testes para depressão, para ansiedade, de inteligência, o VISC, o VAIS. Então, toda essa questão, né, da psicoterapia, né, para avaliação diagnóstica é exclusivo do psicólogo. Só o psicólogo pode fazer a avaliação psicológica com aqueles testes, né, psicométricos que a gente chama, né? Então, quando a gente vai lá fazer a compra desses testes, tu tem que apresentar o teu número de conselho, né? Tu tem que dizer aonde tu tá atuando, né? Tu compra o número X de testes. O diagnóstico, então, a psicóloga, né, o psicólogo, eles podem fazer diagnósticos, então, de saúde mental, né, que são todos os CIDs-F, né, então, dentro dos diagnósticos, lá eu vi que um dia vocês tinham com uma médica, né, eles falam dos CIDs, né, então, o CID-10 é o que hoje nos diz, assim, dos diagnósticos. Então, todos que forem F são da saúde mental. A depressão, a ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, todos esses diagnósticos são nossos, né? São da psicologia. Então, a psicologia pode fazer esses tipos de diagnósticos. O tratamento, né? Que então é a psicoterapia em si, né? Que aí pode ser de várias correntes teóricas, cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalt terapia, pode ser tratamento em grupo, individual, né? A intervenção e a reabilitação, né? Que é tentar devolver ao sujeito as condições para que ele seja reinserido na sociedade. Então, esse é o grande objetivo da psicologia. Além de prevenir e promover a qualidade de vida, investigar questões atinentes às relações humanas e ensinar e supervisionar, desculpa. Tudo isso a gente faz como? Através de entrevistas, de análises, observando o sujeito, usando testes, relatórios e técnicas, né? A grande intervenção do psicólogo na clínica, ele se dá através de técnicas, que podem ser de várias ordens, né? Então, técnicas psicanalíticas, comportamentais, de acordo com aquilo que é verificado, né, de diagnóstico desse sujeito. A psicologia do desenvolvimento, então, é aquela que analisa o desenvolvimento humano, então, se ele está adequado. Então, se um bebê está tendo as habilidades motoras necessárias para um desenvolvimento saudável, se ele está falando na época certa, se ele está caminhando, né? Então, essa parte, então, que vai nos direcionar mais a aquisição das habilidades que o sujeito precisa ter, né? De linguagem, de entendimento, né? De relações sociais, né? E aqui, então, essa psicologia está bem voltada à questão, por exemplo, também do autismo, das deficiências intelectuais, né? É ela que avalia essas mudanças, né, nas habilidades dos sujeitos e se eles estão adequados ou não, né? Hoje a gente ouve muito falar na intervenção precoce, né? Que, por exemplo, é do autismo, né? Então, pegar crianças antes dos 3 aninhos, né? Para ter um prognóstico melhor. Então, isso é uma parte da psicologia do desenvolvimento. A organizacional, né? Ou do trabalho, né? Que é aquela psicologia, então, nas empresas, né? E aí é bem importante a gente entender, assim, que ela pode estar, né, o profissional psicólogo dentro dessa linha teórica, ele pode ser organizacional ou do trabalho. O psicólogo organizacional, então, ele tende a quê? Pegar esse capital humano, né, então, que são todas as pessoas que trabalham nessa empresa,
trabalhar a questão da equipe, de liderança, né? Como essas pessoas se portam no grupo, como é o desempenho desse sujeito, faz treinamentos, dinâmicas, seleção de pessoas, aplica testagem, né? Então, algumas empresas grandes têm o psicólogo organizacional, né? No hospital, né? Tem lá o psicólogo organizacional, por exemplo, que vai fazer toda a parte de seleção e treinamento. E vai ter o psicólogo clínico, que é o que vai lá conversar com os pacientes quando tiverem uma perda, né? Quando tiverem um diagnóstico de uma doença, né? De difícil entendimento, né? Então, nem todo psicólogo organizacional, né? Desculpa, nem todo psicólogo que estiver dentro de uma empresa vai ser organizacional, né? Ele vai ser organizacional se ele trabalhar com a equipe de trabalho, né? Se o objetivo dele for melhorar as relações de trabalho, os grupos de trabalho, o trabalho em equipe. E a psicologia do trabalho, ela vem nesse mesmo sentido, só que ela olha também para as questões, né, de quanto o sujeito consegue trabalhar nesse lugar, se esse trabalho está sendo adoecedor para ele, né? Uma pessoa que está dentro de um frigorífico, por exemplo, né? Estar numa linha de produção faz bem, faz mal, ele adoece, como é que isso se dá? Tá? Então, a psicologia organizacional e do trabalho, ela é esse psicólogo, então, que está atendendo o público interno, que é, no caso, o trabalhador. Tá? E dentro dessa empresa pode ter o psicólogo clínico também, que vai ser o que vai atender os pacientes, os usuários. Além disso, então, a gente tem a psicologia escolar, né? Que desde o ano passado, então, ela vem sendo, vem se lutando para que todas as escolas tenham, né, um psicólogo escolar, né? Que ele vai atender os alunos e como as relações desses alunos se dão junto com toda a instituição, né? Então, como é a interação dele com a escola, com a direção, com o professor, né? Por que essa aprendizagem dele não está sendo significativa? Por que esse sujeito não está aprendendo o quanto deveria, né? Então, a psicologia escolar ela vai focar bem na questão da aprendizagem, né? Isso não quer dizer que ele não vai olhar para todo o contexto desse sujeito, né? Mas ele vai olhar para a aprendizagem. Bom, então, por que uma criança não está aprendendo o quanto deveria? Claro, não vai se negar a história dela. Bom, ele vem de uma família que talvez o pai beba, bata na mãe, então essa criança não dorme de noite, chega lá e não consegue fazer a prova. O psicólogo escolar vai olhar para tudo isso sim, mas ele vai ter o foco na questão de todas as relações dentro da escola e na aprendizagem desse aluno, né? E aí, claro que ele também vai tratar esse resto, né? Mas o objetivo dele é melhorar a interação e os comportamentos dentro da escola, né? E aí, então, entra nesse sentido o professor, a direção, a merendeira, serviços gerais, todo mundo, então, que faz parte deste grande contexto escolar. A psicologia social e comunitária, então, ela é uma psicologia que tenta olhar para os coletivos, né? Então, são mais esses profissionais que atuam em SUAS, em CRAS, em CREAS, no SUS, né? Porque ele olha esse sujeito com o componente biológico, o social, o psicológico e tudo aquilo que ele pensa e entende da vida, né? A psicologia social comunitária, então, ela vem mais nesse sentido do entendimento das massas, né? De como as pessoas se comportam nos grupos que elas estão inseridas, né? E a maioria, então, dos psicólogos sociais são esses sujeitos mais ligados à sociologia, antropologia, né? Nessa questão do grupo mesmo e do comportamento humano nessas relações sociais, tá? A psicologia do esporte, vocês devem ter ouvido falar também em algum momento, né? Quando tem geralmente Copa e, né, as Olimpíadas, aí aparece bastante esse profissional, né? É o profissional, então, que avalia, né, o comportamento do atleta, né, nessas práticas dele, né? Então ele treina para quê? Para que o sujeito tenha o melhor desempenho, para que ele esteja capacitado para dar o melhor de si, mas para que ele também consiga receber a derrota, né? Então a psicologia do esporte é um ramo da psicologia bem jovem, né? Na verdade no Brasil ela faz pouco tempo, assim, faz questão de 15 anos que ela existe, que ela se tornou uma especialização, então,
né? Mas hoje se vê a grande importância, né? Da psicologia do esporte, nesse sentido de que o sujeito, né, que está sob pressão, que precisa dar conta, que está numa decisão de uma Copa, e como que ele reage a isso. E também muito tem se trabalhado na psicologia do esporte a questão do grupo, do coletivo, né? Então, em esportes como vôlei, basquete, futebol, onde esse grupo é importante estar um com o outro, né? Então, a psicologia do esporte ela vem ganhando muita força, né? No sentido assim da coletividade e desse comportamento nesses contextos de competições. A psicologia do trânsito, né? Que então estuda como que os sujeitos se comportam neste sistema de deslocamento, né? E aí, trânsito, a gente poderia pensar em trânsito de quem dirige, mas não. A psicologia do trânsito, ela estuda, então, sim, o motorista do caminhão, o piloto do avião, mas também o transuente, nós que estamos caminhando nas calçadas, né? Então, é um estudo desse comportamento nesse ambiente como um todo de trânsito, né? Também é algo bem jovem, assim, e que a gente tem visto que ainda tem ficado só dentro dos CFCs, né? O psicólogo do trânsito tem feito muito só nessa questão de avaliação psicológica lá para a carteira de habilitação, o que é uma pena, né? Porque os estudos mostram que a psicologia do trânsito ela nos diz muito sobre os comportamentos humanos, né? Na questão de, bom, como que o sujeito se comporta dentro de um carro, né? Isso diz muito sobre ele. Ele é agressivo, ele não é, ele vai passando meio carro por cima dos outros, ele respeita uma faixa de pedestres. Então, isso diz do comportamento humano quando um sujeito está em mobilidade, né? Então, a psicologia do trânsito é uma área que ainda precisa crescer muito e hoje ela está bem focada na questão da testagem para CNH, né? Mas nas grandes cidades ela já tem tomado outras proporções nessa questão de todo um sistema e todo um ambiente de movimentação do sujeito num determinado local e espaço. A neuropsicologia, então, né, que é uma especialização também da psicologia, né, que ela está bem relacionada, então, às funções do sistema nervoso central, né, e como que isso se dá. Então, um sujeito que tem uma demência, uma esquizofrenia, né? Ela usa muito a testagem também, né? Geralmente o neuropsicólogo trabalha muito próximo com o neurologista, né? Aqui em Santa Rosa, então, né, quando a gente tinha ali a Simone, né, que era neuropediatra, então a Ju, que é psicóloga neuro, né, neuropsicóloga, então trabalhava diretamente com ela, porque, né, a criança chegava lá com uma suspeita de algum dano, né, a nível do sistema nervoso central, alguma coisa assim. Então a Ju, que é a psicóloga, trabalhava junto nessa avaliação e nessa busca, né, por danos neurológicos, né, porque o transtorno mental não necessariamente ele causa dano neurológico, né? Mas aqui na neuropsicologia, sim. Então, eles buscavam a reabilitação, né? Quando há dano, né? A nível do sistema nervoso central. A psicologia hospitalar, né? Que é, então, esse sujeito que está dentro do hospital, trabalhando, né? Para o atendimento dos usuários, né? Então, a psicóloga hospitalar, ela não, a clínica, né? Que quando a gente fala de psicologia hospitalar, a gente fala da psicologia clínica, né? Da psicóloga que está lá, né? Na maternidade, junto com a mãe que está, né, ganhando um bebezinho com síndrome de Down, por exemplo, né? Que vai vir toda uma angústia dessa mãe, um sofrimento, ou quando alguém perde um familiar, um ente querido, ou quando recebe uma notícia, né, de um câncer, por exemplo, né, de uma doença mais grave. Então, a psicóloga hospitalar, ela tenta trabalhar em todas as questões do comportamento humano diante de uma hospitalização, né? E sempre buscando o atendimento multiprofissional, né? Então, conversar com a enfermeira que estava, né, atendendo o caso, o médico, né, a TO, fisioterapeuta, enfim, o técnico da enfermagem, né? Então, sempre a psicologia hospitalar vai estar trabalhando os aspectos psicológicos relacionados a esse adoecimento que levou o sujeito ao hospital, né? E é uma intervenção bem breve, né? Porque muitas vezes a pessoa vai,
fica um curto espaço de tempo e já tem alta. Então, na psicologia hospitalar, a gente diz que toda sessão é a última, porque eu não sei se na próxima semana a pessoa estará internada ainda ali, né? Vocês imaginem uma mãe que entrou, vamos supor, para ganhar um bebê e o bebê morreu, né? Em 2, 3 dias essa mãe vai ter alta do hospital. Então, eu não tenho uma próxima sessão. Né? Então, a minha sessão, esta sessão, este encontro psicoterápico, eu preciso tentar trabalhar o máximo de coisas com essa pessoa, e claro que depois ela vai ir para a rede, né? E pode ter atendimento lá também. Mas a psicologia hospitalar, ela é bem pontual nesse sentido, né? Porque eu não terei 1 mês, 2, 3 para seguir tratando essa pessoa. Eu tenho, às vezes, 1 ou no máximo 2 encontros, né? Claro que se tu vai para uma parte mais da onco, né? Ali no Hospital Vida e Saúde, por exemplo, a gente tem a colega lá que trabalha com a parte de oncologia. Bom, então esse sujeito, sim, vai vir a cada 20 dias, a cada 30 dias, né, na melhor das hipóteses também, né, porque esse sujeito pode também vir a falecer, né? Então, a psicologia hospitalar, ela tem esse objetivo, assim, né, da brevidade, de fazer uma intervenção objetiva, né, e breve naquela situação. A psicologia forense ou jurídica, então, né, é quando a psicologia se aproxima das relações do direito, né? Então, pode ser um psicólogo que vai trabalhar lá com o judiciário para fazer avaliações de crianças, questão de abuso sexual, de alienação parental, disputa de guarda de filhos, enfim, né? Além disso, então, ela pode avaliar competências, né, de um pai, de uma mãe, né? As recomendações de sentença, né? Quando retiram crianças, quando vão para abrigos, né? A psicologia também tramita por aí. E também, assim, o psicólogo que está em presídios, abrigos com menores infratores também, então está dentro dessa área da psicologia, né? E além, né, daquela escuta sem dano, que a gente chama, né, que é quando a criança, por exemplo, é abusada sexualmente, ela dá um único depoimento para o psicólogo, por exemplo, né? E que aí ela depois não precisa nunca mais repetir essa história. Então, esse psicólogo fica detentor disto e é ele que vai lá para o juiz falar o que a criança falou para não que ela não precisa reviver todas as vezes, né, esse abuso ou esse assédio. Então, o psicólogo, né, vocês podem ver que ele é muitas coisas, né, e tem tantas outras áreas que eu poderia citar, né, eu citei as que a gente mais vê, os que a gente mais encontra nas nossas atuações da vida diária, assim, né. Mas, então, a psicologia, ela tenta ajudar as pessoas a lidarem com as suas mudanças nas suas vidas, né, por exemplo, quando uma criança entra na adolescência, quando um adulto entra na vida, né, na velhice, né? Então, agir para o desenvolvimento com os filhos, para que os relacionamentos sejam melhores e mais prazerosos, para as pessoas que querem se conhecer melhor, né? Então, muitas pessoas vêm procurar psicologia para entender por que fazem essas escolhas, por que escolhem desse jeito, né? Se isso está gerando sofrimento, entender, né, o seu cérebro para então poder também fazer as escolhas mais adequadas. O psicólogo também age nos momentos, né, de luto, né, a tanatologia, né, a psicologia da morte, né, como que a gente entende luto, como que a gente vive isso, o como cuidar da nossa saúde emocional, né, e a vencer os transtornos mentais, obviamente, né, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, o toque, né, desenvolver novas habilidades. Então, muitas pessoas vêm para o atendimento psicológico porque querem ter outras possibilidades, né? Desenvolver outras habilidades sociais, por exemplo, né? São muito tímidas, não conseguem se relacionar. E aí identificar, então, o que faz sentido para a sua vida pessoal e profissional, né? O objetivo da psicologia, então, é caminhar por todos esses lugares, né? Às vezes, mais especificamente para um desses objetivos, às vezes para outros, e às vezes num todo, né? Então, também o psicólogo te ajuda a te tornar uma versão melhor de ti mesmo. A gente costuma dizer que as respostas sempre estão dentro do próprio sujeito. E nós ajudamos essas pessoas, nós caminhamos junto com elas para que elas se tornem melhores. E melhores para elas, né? Não para o que para a Flávia é bom, para o João, para a Kênia, para a Nicole, né? Mas para que esta pessoa viva melhor.
para que esse entendimento de vida dela seja mais prazeroso. Então, né, tudo isso, né, tem um monte de palavras aí, né, família, fronteiras, humanidade, profissão, escola, tudo isso é da psicologia, trabalho, prática, né, todas as coisas, então, que perpassam a condição humana são da psicologia, né? Então, por isso que falar, então, num breve espaço de tempo é difícil, né? Porque são tantas as possibilidades de atuação, né? Mas pense assim, que onde houver comportamento humano e dois sujeitos, é da psicologia já, tá? Então, falar um pouquinho da minha experiência como psicóloga, né? Eu me formei, então, em Passo Fundo, na UPF, e lá eu vinha numa caminhada assim muito relacionada à adolescência, a menores infratores. Eu trabalhei no CASE durante 8 anos, durante 2 anos. Então, no CASE, em Passo Fundo, né, que é o entre aspas, presídio, né, para menores infratores, né, então fiquei lá 2 anos. E depois eu vim para Santa Rosa, então, onde eu trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Eu tenho, então, pós-graduação em Saúde da Família, em Educação Permanente em Saúde e em Desenvolvimento na Infância e na Adolescência e em Higiene Ocupacional, que é a saúde do trabalhador e organizacional. E tenho, então, um mestrado em Desenvolvimento de Políticas Públicas, né? Então, aqui eu atuo no NASF, né, que é nos postos de saúde. Então, eu já trabalhei em várias unidades de saúde aqui em Santa Rosa e hoje eu trabalho em 2, então. E também no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que atende os 22 municípios da região. Então, a minha experiência é muito na saúde pública, né? Sempre eu estive nesse lugar, né? Desde Passo Fundo para cá, sempre atuando nessas áreas, assim, né? E a gente faz clínica, sim, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas o SUS não faz clínica. Sim, o SUS faz clínica, né? Então, nas unidades de saúde, a gente faz atendimento individual, né? Faz avaliação, né? Com crianças, com adolescentes, com idosos, né? Enfim, todos os públicos, né? Eu gosto muito de trabalhar com todos os públicos mesmo, né? Tem colegas que são mais da infância, mais da adolescência. Eu me identifico bastante com a infância e com a vida adulta, né? O meu começo lá foi com adolescentes. Eu acho que eu trabalhei tantos anos com eles que, né? Não que eu não goste, ainda gosto sim, mas hoje o meu grande desafio é com o trabalhador, né? Que é essa minha última especialização, então, em saúde do trabalhador. E as crianças, porque sempre a gente tem muitos potenciais nelas, né? E os adolescentes que estão aí, então, todos vocês que estão começando essa caminhada, né? E o quanto é importante vocês se conhecerem, né? E entenderem um pouquinho dos seus comportamentos, né? Eu costumo dizer que a psicologia, ela é encantadora, tá? E que todos nós precisaríamos, em algum momento, fazer terapia, né? Isso é muito bom para todo mundo. E que quem se identificar com essa área aí do saber vai ser muito feliz. Eu sou muito feliz nisso que eu faço, eu amo o que eu faço, e realmente é encantador porque tu consegue pegar um sujeito e ajudá-lo a se transformar. E isso é muito grandioso, né? E mostrar para ele que essas respostas estão nele mesmo e que por vezes ele não enxerga, e nós profissionais então vamos ajudá-lo nessa caminhada, né, de reconhecimento, né, e de achar o seu lugar nesse mundo, né, nesse lugar que eles estão vivendo, tá? Então, eu agradeço aí o convite, a oportunidade, tem que ser bem rápida, né, para a gente tentar agora conversar um pouco mais sobre isso e perguntas, enfim, o que vocês quiserem falar, trocar. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, se alguém não quer abrir o microfone, pode escrever aqui no chat, que daí a gente lê então para a Flávia. Vamos lá tirar todas as dúvidas, aproveitar esse momento. Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta em relação que nem a faculdade. A gente sabe que tem as faculdades e cada faculdade às vezes tem uma linha diferente da psicologia. Quais opções que teria, digamos, que linhas diferentes tem? São uma, são duas, são três? Tu saberia dizer sobre isso? Sim.
Assim, toda psicologia, a base da psicologia no Brasil é psicanalítica, tá? Porque a gente vem do modelo europeu, tá? As nossas universidades são nesse modelo que é a base europeia é a psicanálise, né? Que é Freud, que todo mundo em algum momento já ouviu falar, né? Mas aí há alguns ramos assim que puxam para outras, né? Para outros segmentos. Então, por exemplo, a CETREM aqui, eu sei que ela vai muito nessa linha cognitivo-comportamental. A base de todas elas vai ser a psicanálise, porque é a grande mãe, né, da psicologia. Mas a CETREM, por exemplo, vem numa linha mais cognitivo-comportamental. A Unijuí tem a base bem psicanalítica, né? Eles praticamente não têm, eles têm as disciplinas, claro, né? Mas a base forte deles é a psicanálise. Passo Fundo, então, a gente tem duas universidades lá, que é a UPF, que é psicanalítica, e a EMED, que é cognitivo-comportamental. A Unicinos, ela trabalha muito com a psicologia social. O grande ramo, assim, deles é a psicologia social, e é excelente. Né? A URGS também vai mais na área da psicologia social, né? Eu sei que a Unifra é mais na linha da psicanálise também em Santa Maria, né? As colegas que se formaram na FURG, em Pelotas, também a base é mais psicanalítica, porque são universidades mais de mais anos também, vamos pensar assim, né? Então, em comparação com uma CETREM, com uma IMED, né, que estão se constituindo agora. Mas todas elas vão estudar todas as bases, né, teóricas, que é, começamos pela psicanálise, e aí vem para o cognitivo comportamental, o behaviorismo, que é um pouco dessa cognitivo comportamental, e agora com bastante força a questão de grupos, de psicodrama, mas que sempre dentro dessas bases teóricas, né? Então, as nossas duas grandes bases, né? E depois vão surgindo psicologia positiva, gestalt terapia, né? Que aí são ramos, assim, que vão saindo de dentro dessas duas grandes, vão se abrindo outras, né? Mas qualquer uma dessas universidades, com certeza, explana muito bem sobre a psicologia, e a faculdade, ela nos dá esse primeiro passo, né? Depois a gente precisa fazer outras coisas, né? Com que a gente se identifica mesmo e aprofundar os nossos conhecimentos. E isso em qualquer, né? Qualquer das graduações que vocês venham escolher, né? Eu também, a gente, tipo assim, eu já conheci pessoas que às vezes elas vão para uma faculdade que puxa mais para uma linha e eles acabam não se identificando. Eu tive uma amiga que não se identificou, aí ela pensou em optar por outra faculdade, então, que abordasse outra linha, e ela acabou gostando. Eu acho que também tem isso, né? Às vezes tu vai para uma faculdade, às vezes tu nunca estuda antes sobre que linha a faculdade aborda. Exatamente. Flávia, tem mais uma pergunta aqui da Nicole. Psicologia versus psiquiatria. Como eu sei qual é o melhor para mim? Tá. A psiquiatria, então, ela é da medicina, né? Só pode ser psiquiatra quem é médico, tá? Então, o psiquiatra, ele faz a questão da medicalização, tá? O que a psicologia não pode fazer, né? Então, como saber o que é melhor, né? Bom, a psicologia, ela vai olhar o quê? Esse comportamento, essa família, esse social, e acompanhar esse sujeito semanal, quinzenal, 2 vezes por semana, depende da linha que a pessoa vai seguir, né? Para dar conta disso. O médico psiquiatra, nem todos fazem terapia. Alguns só fazem a medicalização realmente, né? Então, tu vai na consulta, ele vai ouvir o que você tem para dizer, né? Então eu acho que isso, né? Você me parece que, né, uma depressão, então vamos medicar. Você dá fluoxetina 2 vezes por dia e você volta em 30 dias para rever, né? Alguns psiquiatras fazem a escuta, né? Que é esse processo maior, então, de tratar realmente, fazer essa busca pelo sofrimento, né? E aí, então, é um pouco disso, né, Nicole? Assim, a psiquiatria, ela tá dentro da medicina. Se a ideia é poder fornecer um medicamento e também fazer terapia, o psiquiatra pode. Nem todos fazem. Muitos ficam só, né, no diagnóstico e no psicofármaco. Alguns fazem todo esse entendimento né, terápico, assim, né, e fazem também o tratamento, que é a psicoterapia, né? E a psicologia, então, ela só faz, né, ela faz a questão do diagnóstico, ela faz o tratamento, mas ela não medica, né? Então, isso é bem importante,
né? O psicólogo não pode medicar, né? Então, sempre é bom a gente ter um colega, né, que confie no teu trabalho, que tu confie nele, que tu goste de a conduta, um médico psiquiatra, né, que possa fazer a medicalização, então, deste teu paciente, né? Mas a grande diferença, o médico psiquiatra pode, sim, fazer a psicoterapia, né? Mas não são todos que fazem. Mas é só dele, então, a prescrição, né? A prescrição do remédio é dele, é exclusiva dele. Eu tenho uma pergunta, vocês conseguem me ouvir? Tá. Em Sim. relação, tu estava explicando antes das linhas da psicologia e tudo mais. Eu tenho uma dúvida da questão da diferença do behaviorismo Gestalt e da psicanálise. Que o Gestalt fala que analisar exclusivamente não ajuda muito, isso não fica muito parecido à psicanálise. Qual é a maior diferença disso? Você estuda nas faculdades, assim, essas duas linhas? Mais para saber entender melhor. Lizzie, então, sim, a gente estuda dentro da faculdade todas as linhas, né? Algumas com mais ênfase, outras com menos, né? A psicanálise, então, ela busca a cura através da fala, tá? Então, ela acredita que quando o sujeito começa a reviver, através da sua fala, suas histórias, ele consegue ter insights, né? E aí nós ajudamos na condução disso, para que o sujeito, então, chegue a, entre aspas, cura, né? Entre aspas, porque nem sempre isso é possível, tá? Então, a psicanálise, ela se dá o tratamento de modelo individual, tá? Ela acredita no tratamento, então, individual, fazendo o sujeito, então, falar e aí ter insights daquele seu sofrimento, daquela situação, daquele comportamento e chegar a uma cura. O behaviorismo, ele é baseado no comportamento. Tá? Então, ele observa o comportamento do sujeito e entende por que aquilo se deu através do comportamento. Então, olha só, a diferença é essa. A psicanálise olha o sentimento e o que aconteceu, né? A história do sujeito. O behaviorismo olha o comportamento, né? Então, a pessoa agiu desta forma por isto, né? E aí começa a achar essas respostas entre aspas. Né? E aí, claro, que o behaviorismo foi tendo, né? Tem o Skinner, tem vários teóricos que aí foi evoluindo. E a Gestalt terapia, então, ela diz que as partes são diferentes do que o todo, né? Ou seja, ela nos diz que uma pessoa, ela é mais do que só 2 braços, 2 pernas e uma sala da casa que ela está, né? Que não necessariamente, ela tenta olhar para além disto, né? Então, que a Flávia inserida neste lugar, no dia 23 de agosto, tem um significado. E a Flávia, se não tivesse em Santa Rosa no dia 23 de agosto, teria outro resultado, né? Então, a Gestalt é que até aquelas formas, não sei se você já viu, aquelas figuras, figura fundo, né? Que conforme o jeito que tu olha, tu enxerga uma coisa ou outra. Né? Então, a Gestalt fala um pouco disso, né? Ela, em alguns momentos, ela se assemelha à psicanálise, tá? Em alguns momentos, ela se assemelha ao behaviorismo, né? Ela pegou um pouco de cada uma dessas coisas, mas assim, ó, eu não conheço ninguém que trabalha só com Gestalt. Mas a gente estuda isso, sim, na faculdade, e a linha deles é essa, assim, de olhar o todo, né? Que o sujeito, então, ele é mais do que as partes da onde ele está inserido, né? A Flávia, então, ela é mais do que a Fundação Municipal de Saúde, do que o Rotary, do que Santa Rosa, do que a psicóloga, né? Ela é tudo isso junto e que aí formam esse grande sujeito que seria a Flávia, né? Então, ela tenta olhar todo esse envolto, assim, do sujeito. Ok, obrigada. Eu só tenho mais uma também, pergunta mais Sim. a questão da área de atuação, que é a questão de trabalho no exterior, assim, e não necessariamente só trabalho, mas até uma pós-graduação, algo do tipo. Isso é realmente muito mais difícil? Ou, assim, a parte clínica é mais difícil, já trabalhando no RH é mais fácil? Mas essa questão da diferença, assim, se tu puder conseguir me falar. Uhum. Não acho que seja mais difícil, viu? Na verdade, hoje a psicologia tem, em muitos lugares, tem faculdade de psicologia, né? Eu tenho vários conhecidos que fizeram mestrado fora do país, né? Inclusive, ali antes da pandemia, eu tinha feito a seleção para doutorado em Portugal, então, né, tava com o negócio meio, e aí, né, aconteceu tudo isso.
Mas assim, ó, não vejo como mais difícil, sabe? Eu acho que as nossas universidades são muito boas, né? Claro, né, gente, sempre com exceções, né? Mas no geral a psicologia ela vem com uma bagagem muito boa. Nós temos muitos campos de atuação no Brasil, né? É um país que consegue talvez pelo tamanho, né, a gente consiga ter atuação em quase todas as áreas da psicologia. Então, não vejo como difícil, assim, vejo como fácil. Claro que se tu for para a área organizacional e tu for trabalhar numa GCO, por exemplo, tu tem a possibilidade de ser transferido para um outro país, né? Se tu for trabalhar numa Libem, tu tem a possibilidade de ir para outro, né, para outro local, né? Então, talvez isso facilite a tua saída do Brasil, né? Diferente que se tu for como psicóloga clínica, tu vai ter que chegar lá, né? Tu vai ter que revalidar, como mesmo sendo organizacional, tu também vai ter que revalidar, né? Porque alguns países, por exemplo, fazem prova e tal para te poder atuar. O que, né, a maioria das profissões acontece, enfim. Mas como psicólogo clínico também, eu conheço pessoas que foram, duas colegas, né, da faculdade foram, né? Uma delas foi para os Estados Unidos e outra foi para a Dinamarca, né? Por acompanhar marido, que foram transferidos e estão atuando em psicóloga clínicas, assim, né? Nesses outros países, a questão da psicologia educacional é muito forte também. Na França, por exemplo, isso é muito forte, né? Então, o que a gente recém agora, o ano passado, conseguiu que virasse lei para ter psicólogo em escolas, lá isso já existe há muitos anos, né? Então, e nesses outros países isso tem muito valor, né? A questão da saúde mental, né? Talvez por todos esses longos anos de história que eles têm e que nós ainda não temos, infelizmente, né? Ok, muito obrigada. Respondeu, obrigada. Tem mais uma pergunta, Flávia, que é da Pri. Qual foi seu maior desafio até hoje? Pode ser na faculdade, na escolha dela ou na profissão. Eu acho que foi trabalhar no CASE, porque quem está lá são, primeiro, né, são menores de idade. Então tem 12 anos, 14 anos, 16 anos. E aí tu olha aquelas, né, 12 anos são crianças quase, né? E que cometeram crimes tão horrendos, né? Então isso mexe conosco. Isso foi assim, eu me formei, né, e comecei nesse lugar. E aí então eu não tinha experiência, né? E eu acho que foi a minha maior dificuldade, assim, né, de dar conta disso, né, de a gente se despir dos nossos preconceitos, né? Porque a gente tem, né? E de entender que quem estava ali era um ser humano que precisava de ajuda, independente do que ele fez, né? Porque para estar no CASE tem que ter feito algo grave, né? Matado, né? Então não vai lá porque roubou um celular, né? Não sei que seja reincidente muitas vezes, né? Então, naquele momento que eu trabalhei lá, tinham 36 meninos, né? E todos eles tinham crimes graves, né? Estupro, assassinatos, né? Homicídios graves, assim. Então, isso foi o meu maior desafio, né? Da gente conseguir se despir do que é nosso, né? A gente vem na faculdade trabalhando isso o tempo inteiro, mas quando a gente se depara com a realidade é muito diferente, né? Então, eu acho que foi assim, eu sempre digo que foi o lugar que eu mais aprendi. Sem sombra de dúvidas, lá foi uma grande escola para mim, assim, né? De olhar a relação social, de como esses meninos são inseridos nessa sociedade, como a polícia, os próprios monitores, né? Todo mundo cuida deles, né? Entre aspas, né? Como então, assim, o quanto eles são marginalizados o tempo inteiro, né? Então, desde a família, e quando eles chegam num serviço que é para ser um socioeducacional, não acontece também, infelizmente, né? E aí a gente espera o quê? Devolvendo eles para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que lá foi um grande desafio, né? Mas foi muito valioso. Eu não esqueço isso nunca, porque realmente me transformou. Ter vivido aquilo lá me transformou. E é bem gratificante quando tu consegue fazer alguma coisa por essas pessoas, né? A sensação de tu ter conseguido né, fazer com que esse sujeito enxergue outra possibilidade, isso não tem preço, né? Então, eu dizia assim para o meu colega, né, que era o médico lá, se desses 36, 10%, né, 3
forem para outro mundo que não seja da criminalidade, eu, né, posso me dar por satisfeita. E graças a Deus depois tu fica sabendo, né, que isso aconteceu. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz por ter vivido aquilo naquele momento, que eu acho que foi fundamental até para minha formação depois e para minha construção como psicóloga mesmo. Mas foi bem difícil no começo. Foi bem difícil. Tem mais 2 perguntas, Flávia. A Pri me pediu agora, alguma dica ou conselho para quem quer seguir essa profissão? Dica ou conselho? Primeiro, gostar, né? Tem que gostar, porque a gente tem que gostar de lidar com seres humanos o tempo inteiro e com todas as dificuldades dele. Porque ninguém vem para o psicólogo porque tá feliz, né, pessoal? As pessoas vêm com tudo que tem de pior dentro delas, né? As pessoas trazem e mostram pra gente o pior lado do ser humano, né? A gente conhece o pior lado do ser humano. E um conselho é que quando a gente fecha a porta, as coisas fiquem lá dentro, né? Porque se eu vier para casa com os meus 6 pacientes que eu atendi, meus 8, meus 10, eu acabo com a minha vida, né? Então a gente precisa fazer isso. Isso é um grande exercício, né? De desligar, de saber que ali, naquelas 8 horas, eu sou a melhor psicóloga possível. Mas que depois que eu fecho a porta, a minha vida continua, né? E claro que às vezes a gente se pega em casa pensando, lembrando do paciente, mas isso não pode tomar conta da gente, porque senão a gente enlouquece junto, né? Então isso é um grande conselho, assim, né? Eu lembro que isso também eu aprendi com uma colega aqui em Santa Rosa. Um dia eu tava meia, né, com uma paciente que estava tentando suicídio e ela me segurou, assim, literalmente nos braços e me disse, para com isso, tu não vai salvar o mundo inteiro. Isso é uma decisão dela, tu tá fazendo o melhor que tu pode. E aquilo ali, quando essa colega me falou, eu pensei, é verdade, olha só tudo que eu faço por ela, né? Tudo, eu dou o meu melhor realmente, mas a escolha final não é minha, é dela, né? E se ela decidir morrer, né? Eu tenho que entender isso também. E aí a gente se depara com as nossas coisas, né, pessoal? A psicologia, a gente se depara sempre com as nossas coisas, né? O quanto a gente não se acha forte, o quanto a gente não suporta, né? A gente tem que ter muita resiliência, porque vai ter paciente que não vai melhorar, vai ter paciente que vai chegar num nível e não vai melhorar dali, vai ter outros que vão recair. Quem trabalhar com álcool e drogas, tu tem que ser muito resiliente, porque ele vai bem, vai 3, 4 meses, volta a usar. Né? Então, tu tem que ter um poder de resiliência muito, assim, tu tem que estar muito centrado para entender que isso não é teu, isso é do outro. Flávia, então vamos, acho que a última pergunta, que eu acho que o João está terminando o tempo, né? Trabalhar com crianças é mais desafiador do que com adultos? É mais gratificante, mas desafiador, sim. Desafiador porque tu trata a criança e minimamente a mãe e o pai, né? Porque a criança acaba sendo reflexo de algo que ela vive em casa. Então, quando tu trata a criança, indiretamente tu tá também dando conta de algumas pessoas dessa família, né? Então, é sim bem desafiador, porque o pai e a mãe têm que acreditar no teu trabalho, tu tem que envolver eles no teu trabalho, e eu sempre digo, ele fica aqui comigo 50 minutos, o resto do tempo da semana ele tá em casa contigo. Então, eu preciso que tu trabalhe junto comigo. Mas é muito gratificante, porque as crianças ela têm uma resposta muito rápida. Então, o que tu leva, talvez, com um adulto, com transtorno de ansiedade, 1 ano, 6 meses, 9, enfim, com uma criança em 1 mês e meio, tu tem respostas. Então, isso é muito bonito de ver, porque a criança, tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então, é muito bom trabalhar com crianças, porque a resposta ao tratamento é muito rápida. Eu queria agradecer em nome do Rotaract a Flávia por ter dado a palavra, por ter vindo aqui falar um pouco sobre sua profissão, e agradeço a todos que estiveram aqui presentes também, mas principalmente a Flávia que tirou um pouquinho do domingo dela para poder falar aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávia.